Retornamos com o Filosofando, hoje revisitando a obra Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis. Você já sabe, se quiser interagir conosco, mandar o seu comentário, a sua dúvida, use o facebook.com/cefeorg. Professora Sônia, existe uma afirmação do professor José Herculano Pires que diz o seguinte: Jesus não fundou nenhuma religião, nem instituiu nenhuma igreja, segundo sustentam os grandes pesquisadores da história cristã, desde Renan até Guinebert. Não instituiu nenhum sacramento, nem procedeu a nenhuma espécie de ordenação sacerdotal. Afastado de todas as instituições religiosas dos judeus, não se subordinou a nenhuma delas e criou apenas um movimento livre e aberto de preparação do homem para um mundo de paz e concórdia, justiça e amor. Sabe, Márcia, talvez o que falte para que nós possamos entender realmente a finalidade do Espiritismo na Terra no momento atual, é nós pararmos um pouco e pensarmos nesses textos que são de grande claridade para todos aqueles que querem realmente estudar. Olha só, só um parágrafo como esse, o quanto que Herculano já cita. Ele vai no mesmo caminho que Leon Denis foi, e por sua vez os dois vão no caminho de Kardec, que vai no encontro da ideia magna que é Jesus. Jesus esteve entre nós através da doutrina espírita, com o codinome de Espírito da Verdade. Então, analisando essa frase, olha só, porque é o que nós fazemos em aula, não é isso? Com o VER, Visão Espírita da Religiosidade, e também o Grupo de Estudos de Filosofia Espírita. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não fundou nenhuma religião. Se nós formos levar esse conceito até para o estudo do judaísmo, nós vamos entender que Moisés também não fundou nenhuma religião. Ele simplesmente, como médium que era, ele trouxe os ensinamentos, as orientações do mundo espiritual para aquele povo que estava ali, que ele retirou do Egito, como uma espécie de uma ordenação, como um conjunto de leis a serem seguidas. Era um povo rebelde, portanto, precisavam de leis. Só isso. Mas, na verdade, construíram uma religião extremamente dogmática, né, ao longo de séculos, como é hoje o judaísmo, com todos os seus méritos, de pessoas extraordinárias que transitaram e que transitam em meio dessa religião, mas Moisés em si, ele não trouxe nenhum conceito de formação religiosa, mesmo porque no seu tempo não havia isso. E é comum fazer-se a confusão entre cristianismo e catolicismo, acharem que é a mesma coisa, né? Então, mas dando ainda sequência a esse pensamento, o judaísmo foi tão forte no pensamento do cristão católico, né? Quando nós dizemos cristão, inclusive, quando se fala de cristianismo no meio acadêmico, não é o cristianismo de Jesus, é catolicismo, né? Então isso ficou tão forte, tão marcado, que até nos dias atuais nós encontramos essa afirmação, né, de que todas as religiões foram formadas a partir de um determinado momento, sob a orientação, inclusive do próprio Jesus. Jesus não veio fundar religião, ele veio ensinar o caminho, a verdade e a vida. E outra coisa que nós devemos entender também, o Espiritismo não é, como afirmam alguns, uma religião abrâmica. O Espiritismo nem é religião, quanto mais abrâmica, né? O Espiritismo, quando nós estudamos os laços que nos unem à nossa religiosidade, nós não temos vínculo nenhum com o judaísmo. Nenhum. Se vínculo nós temos com a antiguidade, nós temos com o desenvolvimento da moral e da ética com Sócrates. Não é verdade? Então. E Leon Denis fez um estudo extraordinário do povo celta, que foi desenvolvido depois com um grande estudioso nosso brasileiro, chamado Eduardo Carvalho Monteiro.
Ele vai estudar as raízes druídicas de Kardec e da cultura espírita nesse sentido. Então, se nós formos realmente buscar afinidades históricas e culturais e religiosas na antiguidade, nós vamos ter que buscar, junto aos druidas, aos celtas, a Jesus propriamente dito e nunca ao judaísmo. Nós não temos nada a ver com o judaísmo. É importante que a gente tenha isso em mente, porque muitas pessoas acham que por conta daquela afirmação que Jesus faz, que que Kardec faz, que a primeira revelação foi trazida com Moisés, a segunda com Cristo, a terceira o Espiritismo, todo mundo acha que então as raízes do Espiritismo estão fincadas no judaísmo e não há nada a ver, né? Nada a ver. É importante que a gente consolide esse conhecimento, senão nós não vamos andar para frente. Ótimo. E assim como Herculano, outros pensadores atuais dizem o mesmo, outros pesquisadores, né, historiadores. Isso. Leon Denis, ele, com base nessa mesma ideia, ele vai fazer, na obra Cristianismo e Espiritismo, um estudo aprofundado sobre a autenticidade dos evangelhos, a doutrina secreta, que é o que ele chama os evangelhos apócrifos, né? Vai falar sobre os dogmas, sobre a reencarnação presente na Bíblia e sobre as origens do Antigo Testamento. Mas talvez não dê para abordar tudo isso num programa, como você já disse, né, tão restrito. Convidamos sempre à leitura do texto integral, porque vale a pena, não é verdade, professora? Sem dúvida. Nós agora vamos para um intervalinho. Perfeito. E voltaremos em seguida para dar continuidade a esse assunto. Certo. Até já. Até já.